Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então, seguindo com vocês aqui no estudo dos determinantes, nesse vídeo, como havia citado. Vamos seguir trabalhando com propriedades dos determinantes. Propriedade dos determinantes, parte 2. Parece filme, né? E que para você não seja aí um filme de terror, que seja ali quase um humorístico, tá bom? Vamos para cima. Só sei que para as questões de prova são decisivas. Então vamos nessa. A primeira desse vídeo é a seguinte. Vou precisar que você entenda primeiramente o que é uma combinação linear. Então eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, depois a gente faz a releitura disso daqui, que eu acho que vai ficar mais simples eu fazer talvez o caminho contrário, tá bom? O que eu quero que vocês observem? Dê uma olhadinha aqui nessa matriz. Então a gente tem ali a matriz A, formada pelos elementos de primeira linha, da esquerda para a direita, 1, 2, 1. Depois, segunda linha da esquerda para a direita, o 3, o 7, o 5. E terceira linha da esquerda para a direita, o 6, o 13 e o 8. Certo? O que eu quero que você observe? Essas duas linhas aqui, nós podemos dizer que essas duas linhas, a gente pode dizer que, na verdade, a terceira linha, ela é uma combinação linear das linhas 1 e 2. O que é isso? Você pode pegar os elementos de uma linha e multiplicar todos os elementos dessa linha por 2, por 3, por 4. Você pode somar ou subtrair os resultados obtidos a partir desse produto de uma linha com uma outra linha. Então, por exemplo, o que seria uma combinação linear das linhas 1 e 2, por exemplo? Uma combinação linear das linhas 1 e 2, então vamos chamar aqui, ó, essa que está aqui de linha 1, linha 2, linha 3, tá bom? Se eu fizer isso aqui, gente, ó, 2 vezes a linha 1 mais 5 vezes a linha 2, por exemplo. Isso aqui é o que a gente chama de uma combinação linear. Então, o que eu faria? Eu pegaria os elementos da linha 1 e multiplicaria todos eles por 2. Se eu fizesse isso, linha 1 com todos os elementos multiplicados por 2, a linha 1, que era 1, 2, 1, ela passa a ser 2, 4, 2. A linha 2, se eu pegar todos os seus elementos e multiplicar esses elementos por 5, 3 vezes 5 vai dar 15, 7 vezes 5 vai dar 35, 5 vezes 5 vai dar 25. E aí, se eu somar, eu passo a ter isso aqui, ó, 17, 39 e 27. Esses elementos aqui, 17, 39, 27, nós dizemos que esses elementos eles são combinação linear dos elementos da linha 1 e da linha 2. Então, combinação linear, eu posso fazer o que me der na telha, certo? E estou falando assim mesmo rasgado, porque é mais ou menos isso que acontece às vezes quando a gente tem uma questão de prova em que eu vou usar combinação linear. É o que der na telha do examinador. Então, claro que tem examinadores que têm ali um pouquinho mais de bom senso, né? Que às vezes a combinação linear que ele vai fazer é bem evidente. Ah, a gente vai perceber aqui que o que o cara fez foi somar a linha 1 com a linha 2. Ah, a gente vai perceber que o que ele fez foi subtrair a linha 3 menos a linha 2. Assim como eu posso fazer uma combinação linear desse tipo. Ah, eu posso pegar os elementos da coluna 2, multiplicar por 25, pegar os elementos da linha 3, multiplicar por 49 e depois subtrair o resultado de um por outro. Combinação linear é isso. É escolher uma constante, multiplicar os elementos de uma linha ou de uma coluna por essa constante, escolher uma outra constante, multiplicar os elementos de uma linha ou de uma coluna por aquela outra constante, uma outra constante, multiplicar os elementos de uma linha e começar a brincar, de somar, subtrair esses resultados. O que a gente tem como propriedade importante? Então é aí que o bicho pega. E é por isso que essa propriedade ela é uma mão na roda quando a gente consegue fazer o jogo da combinação linear a nosso favor. O que acontece é o seguinte, entendida a ideia de combinação linear entre linhas e colunas, devemos saber que quando uma matriz apresenta uma fila, linha ou coluna, que é combinação linear de outras filas, o determinante é zero. Então aqui, por exemplo, Bruno, mas esse 17, 39 e 27, eu estou te mostrando que se eu fizer, por exemplo,
2 vezes a linha 1 mais 5 vezes a linha 2, gerou essa linha. Essa linha, ela não está aqui na matriz, então para a aplicação dessa propriedade, ela foi nada útil. Mas a grande sacada, então, é você perceber o seguinte: se você conseguir jogar com essas linhas e colunas de forma que uma linha ela seja combinação linear de outras, o determinante vai ser 0. E aí você não tem que fazer a conta. Então, para esse que está aqui, tudo bem, vamos combinar que pela regra de Sarri, por ser um determinante de matriz de ordem 3, pela regra de Sarri, talvez na hora da prova ali, né, naquele já piloto automático de pegar e aplicar a regra de Sarri, talvez você até aplicasse a regra aqui e pronto, acabou. Mas, e quando é um determinante de uma matriz de ordem 4, um determinante de uma matriz de ordem 5? Então, essa propriedade da questão da combinação linear, ela acaba sendo muito útil. E vocês vão perceber que nessa matriz aqui, eu consigo escrever a linha 3 como combinação linear das linhas 1 e 2. Sabe o que eu teria que fazer? A gente pode deixar indicado assim, ó. Então, quando uma linha ou uma coluna é combinação linear de outras, o determinante é nulo. Olha o que acontece aqui, ó. Nessa matriz que está aqui, a linha 3, ela acaba sendo igual a 3 vezes a linha 1 mais a linha 2. A gente diz, então, que a linha 3, ela é combinação linear das linhas 1 e 2. Então, a minha linha 3, observe, se eu pegar os elementos da minha linha 1 e multiplicar todos eles por 3, minha linha 1 tem elementos 1, 2 e 1. Se eu multiplicar esses elementos por 3, eu passo a ter uma linha que é 3, 6 e 3. Eu peguei a linha 1 e multipliquei por 3. E vou somar com os elementos da linha 2. 3, 7 e 5. Veja, se eu somar 3 vezes a linha 1 com a linha 2, olha o que vai acontecer. Vai dar 6, 6 com 7 vai dar 13, 3 com 5 vai dar 8. Que é exatamente o quê? Que é exatamente a minha linha 3. Tá vendo aqui? O que isso me garante? Isso me garante, então, que o determinante dessa matriz é nulo. Eu não tenho que fazer conta, certo? Eu fiz o jogo ali da combinação linear. Só que, de novo, o grande questionamento que eu recebo de vocês, às vezes, né, quando eu estou resolvendo uma questão de prova, é o seguinte: Bruno, mas, cara, como que eu ia perceber que tinha que ser 3 vezes a linha 1 mais a linha 2? Aí é aquilo, é o que vai dar na telha do examinador. Eu não tenho como te falar qual que vai ser o jogo da combinação linear que o cara vai colocar. Certo? Então aqui é ter a sacada. E aí quando eu falo, né, sobre essa sacada em termos de prova, é observar o seguinte, como eu falei, pensando em termos práticos, tá bom? Porque a minha intenção aqui sempre vai ser essa. Eu vou trazer a teoria, mas eu tenho que trazer essa teoria de maneira que você consiga jogar isso em prática numa possível questão de prova. Se é um determinante de ordem 3, é aquilo que eu falei. Na pior das hipóteses, um determinante de ordem 3, você pega e calcula usando a regra de Sarri. Perfeito? Agora, caiu na sua prova um determinante de matriz de ordem 4, um determinante de matriz de ordem 5. Pode ser que a intenção do examinador seja a de que você aplique o teorema de Laplace, que já vimos em vídeos anteriores? Sim. Mas, estou te trazendo a real. Pensando então em termos de prova, se na sua prova apareceu ali um determinante de ordem 4, é aquilo que eu falei, é muito provável, tá bom? É muito provável que tenha ali alguma propriedade que você possa usar. Então, repetindo. Pode ser intenção do examinador te fazer usar o teorema de Laplace? Pode ser. Intenção do examinador de trazer ali uma situação em que não tem nenhuma propriedade determinante que dê para você facilitar a vida. Então, ótimo. Mas, essa que está aqui é sempre uma propriedade que você tem que ficar aqui com uma pulguinha atrás da orelha. Vê se não dá para fazer um joguinho ali, certo? Se eu pego... Isso, gente. Aqui, por exemplo, a linha 3 ela foi combinação linear das linhas 1 e 2, mas eu posso lidar também com situação de coluna, certo? E como que pode ser essa combinação linear? Pode ser uma situação em que simplesmente,
Bruno, cara, eu vi que se eu somasse os elementos da primeira coluna com os elementos da segunda coluna, davam os elementos da terceira coluna. Isso é uma combinação linear? Sim. É como se você tivesse pegado a primeira coluna e multiplicado todos os elementos por 1, pegado os elementos da segunda coluna, multiplicado todos os elementos por 1 e tivesse dado a terceira coluna. Pronto. Isso aí vai garantir que o determinante seria nulo. Tá? Vamos dar uma olhada no outro exemplo, que vai ser justamente para a gente observar colunas. Então, imagine isso aqui na hora da sua prova. É isso que eu estou te falando. Imagina a tranqueira na hora da prova. Ó, primeiro, é um determinante de matriz de ordem 4. Para você usar teorema de Laplace, tem nenhuma linha ou coluna aqui que tenha todos os elementos iguais a zero. Então, você ia ter que fazer aqui 4 cálculos de determinante de matriz de ordem 3 aplicando o teorema de Laplace, certo? Isso como estratégia, né? É aquilo que eu falo, você pode até fazer agora. Isso como estratégia para a resolução de uma questão numa prova de concurso, você tem que verificar se não dá para ir por um outro caminho. Então, o jogo da combinação linear, ele é sempre muito bem-vindo. Será que a gente consegue combinar aqui linhas ou colunas de forma que combinação lineares de linhas entre si, né, ou de colunas entre si, gerem uma fila que esteja aparecendo aqui? Aí, de novo, mas como que eu vou saber qual que ele combinou? Aí é loteria. Aí é questão de percepção mesmo, certo? Já cansei de viver situações em que eu, particularmente, bati o olho rapidamente, e por isso que eu falo, são insights que a gente não sabe nem muito como explicar. Eu vi aqui que se eu pegasse a primeira linha, multiplicasse por 5 e somasse com o triplo da terceira, dava a quarta. Aí você pensa, pô, mas de onde você tirou isso? Aí não dá para explicar muito a gênese do pensamento, são sacadas. Tem que ter a noção da propriedade, certo? Nessa que está aqui, por exemplo, é uma agulha no palheiro. É isso aí mesmo. Mas nessa que está aqui, por exemplo, se você for observar, você vai perceber que se eu pegasse 2 vezes a coluna 2 e somasse com os elementos da coluna 3. Brunão, mas como que eu ia adivinhar isso? É o que eu estou te falando. É ter noção da propriedade e saber que é loteria, certo? Vai depender aí da sua sacada. Mas aqui, o que eu te garanto é o seguinte, dá para fazer combinação linear dos elementos da segunda coluna com os elementos da terceira coluna. O que vai acontecer aqui? Os elementos da coluna 4, eles são 2 vezes os elementos da coluna 2 mais os elementos da coluna 3. Como é que é? E, Brunão, cara, para ser combinação linear, eu não tenho que multiplicar todas as colunas, não. De certa forma, é como se você estivesse entendendo que a coluna 4 ela é 1 vez a coluna 1. Então, você não precisa mexer aqui, né? Você não precisa trabalhando, você não precisa mexer com todas, tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, para eu gerar, né, uma situação em que a coluna 4 seja combinação linear, você pode, dependendo da situação, usar as 3 colunas, como pode usar uma, como pode usar 2, tá bom? Então, aqui, vejam, se eu pegasse a coluna 2 e multiplicasse todos os seus elementos por 2, se eu multiplicasse os elementos da coluna 2 por 2, vou só deixar indicado aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Se eu pegar a coluna 2 e multiplicar ela toda por 2, eu passo a ter 4, 4, 2 e 8, certo? 2, 2, 1 e 4, eu passo a ter 4, 4, 2 e 8. Se eu pegar a coluna 3 e simplesmente somar, que seria a ideia de multiplicá-la por 1, então aqui a gente vai ficar com 7, 5, 1 e 4. E aí quando eu for somar, olha o que vai acontecer. 4, se eu for somar com 7, vai dar 11. 4, se eu for somar com 5, vai dar 9. 2, se eu for somar com 1, vai dar 3. 8, se eu for somar com 4, vai ter que dar 12. 11, 9, 3 e 12, vocês perceberam que quando eu fiz 2 vezes os valores da coluna 2 mais a coluna 3, me deu os elementos da coluna 4. Então, a gente pode garantir que os elementos da coluna 4 são combinação lineares dos elementos das colunas 2 e 3. Como isso acontece, o determinante dessa abençoada é nulo. Tá bom? O determinante da matriz B, com certeza, é igual a 0.
E aí, só abrindo um parênteses e reforçando teoria, vale inclusive lembrar, né, que se o determinante de B é nulo, essa matriz que está aqui, ela não tem inversa, tá bom? Aquela matriz que está ali, então isso tudo pode ser um questionamento, né? O cara pode do nada virar e falar assim, a matriz B é invertível. Aí você teria que ir em busca do determinante, para fazer o cálculo do determinante, você poderia usar propriedade do determinante. Beleza? Muito bem. Vai guardando aí no bolso. Outra, essa aqui também, muito importante. Permutando-se entre si duas filas paralelas de uma matriz quadrada A, obtém-se uma nova matriz B, tal que o determinante de B é igual a menos o determinante de A. O que na prática significa isso? Se eu tenho lá uma matriz e se eu gero uma outra matriz a partir da permuta de duas linhas, por exemplo, tenho lá uma matriz, vou colocar aqui no papel para vocês, ó. Vamos supor que eu coloque lá uma matriz A, cujos elementos são A, B, C, D, E, F, G, H, I. E suponhamos que eu tenho aqui o determinante de A valendo, sei lá, 50, ok? Fiz o cálculo aqui do determinante dessa matriz A e deu 50. Aí eu gero para vocês uma matriz B, que é essa que está aqui, ó. G, H, I, D, E, F, A, B, C. Tá vendo aqui? O que eu quero que você perceba? Da matriz A para a matriz B, da matriz A para a matriz B, o que eu vou fazer aqui? Só troquei de posição. Então tem lá, ó, A, B, C, estava na primeira linha, eram elementos de primeira linha. A, B, C eram elementos de primeira linha, passaram a ser elementos de terceira linha. G, H, I eram elementos de terceira linha, passaram a ser elementos de primeira linha. Ok? O que eu fiz? Eu fiz uma permuta, troquei. O que era a primeira linha passou a ser terceira. O que era a terceira linha passou a ser primeira. Quando isso acontece, quando a gente faz uma troca de filas paralelas, então eu posso trocar linhas ou colunas, tá bom? Esse aqui, se eu tivesse feito a inversão, por exemplo, entre essas duas colunas aqui, o que acontece com o sinal do determinante? O sinal do determinante fica trocado. Então a gente passa a ter o determinante de valor oposto, certo? Então se o determinante de B, se o determinante de A aqui era 50, o determinante dessa matriz B, em que eu fiz a permuta, passa a ser menos 50. Então, de novo, na prática, cada troca que a gente faz, a gente gira o sinal. Então, se dessa que está aqui para a próxima eu permutasse, por exemplo, colunas, o determinante voltaria a ser 50. Aí, se daqui eu gerei, eu permutasse outras duas colunas entre si, o sinal trocaria de novo, certo? Então, para cada troca que eu faço, olha que beleza. Para cada troca que eu faço de elementos de linha ou de coluna, você precisa fazer cálculo de novo de um determinante ou uma matriz de ordem. Não, é só pegar e trocar o sinal. Então, se a minha matriz A tinha determinante 50, o determinante da matriz B passaria a ser menos 50. Fechado? Só isso. Só pegou e trocou de posição, pega e altera o sinal. Ok? Então tem aí um exemplo. Vejam só. Qualquer elemento de uma matriz X pode ser representado por X, índice e J, onde I representa a linha e J a coluna em que esse elemento se localiza. A partir de uma matriz A, cujos elementos são da forma A minúsculo, índice e J, de terceira ordem, constrói-se a matriz B, cujos elementos são da forma B, índice e J, também de terceira ordem, dada por. Então, eles colocam para a gente aqui essa matriz, ok? E aí ele pede o seguinte, sabendo que o determinante da matriz A é igual a 100, então o determinante da matriz B vai ter que ser igual a 50 menos 50, 0 menos 100, 100. Então, olha só.
Tudo bem que isso aqui pode ser uma questão simplesmente visual, mas o que eu vou fazer com vocês? Eu vou montar essas duas matrizes de maneira genérica, tá bom? Vou montar essas duas matrizes. Então aqui, ó, o que eu quero que vocês percebam? Vou colocar aqui a minha matriz A. Isso não era necessário, tá, gente? Porque essa questão que está aqui, a gente resolve ela. Já vou até avisar, porque se você estiver aí na agonia, né? Você fala, não, cara, qual que é o gabarito? Porque eu estou desconfiado aqui de uma ideia, me fala aí logo o gabarito. Então vou te passar o gabarito, tá bom? O gabarito vai ser letra D, menos 100. Por quê? Porque o que você vai perceber é que, na realidade, o que a gente teve aqui foi uma troca da posição, né? A gente teve uma permuta, certo? Ah, não, foi isso que eu percebi. Porque aqui, ó, o que aconteceu foi uma troca de posição. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho lá a minha matriz A e para gerar a matriz B, eu troquei os elementos da terceira linha com a primeira. O que era a terceira linha da matriz A passou a ser primeira linha da matriz B. Então eu só fiz uma permuta. Pô, se eu só fiz uma permuta entre duas filas, por essa propriedade é só pegar e trocar o sinal. Então 100 virou menos 100, é isso mesmo? É isso mesmo. E foi concurso de alto nível. Na ocasião, a questão, como eu já falei outras vezes, da ESAF não monta mais provas, mas de qualquer maneira, como treinamento para a gente fixação da teoria, é uma questão que continua atual e que a qualquer momento, qualquer banca vai pegar e vai replicar essa ideia aqui, tá bom? Então, a justificativa é essa. No fim das contas, você vai perceber que simplesmente teve uma troca. E se foi esse o seu raciocínio e quiser adiantar um pouquinho seu vídeo, pode fazer. O que eu vou agora colocar aqui, só para melhorar a explicação para quem às vezes, não, cara, não pesquei aí a ideia. Então, vou só colocar no papel, tá bom? A ideia é o seguinte. A minha matriz A, então, ela tem esses elementos aqui, ó. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Essa é a minha matriz A, ok? O que ele fala para a gente sobre a matriz B? Olha o que ele deixa avisado. A matriz B tem como elemento B11, ou seja, o elemento dele de primeira linha e primeira coluna. O elemento B11 é igual ao elemento A31. Então tá aqui, ó. O meu elemento B12, ou seja, meu elemento de primeira linha e segunda coluna da matriz B, o elemento da matriz B de primeira linha e segunda coluna é igual ao A32, ou seja, é igual ao elemento que está lá na matriz A na terceira linha e segunda coluna. Meu elemento B de primeira linha, da matriz B de primeira linha e terceira coluna é o A33. Aqui, ó, é o A33. E assim a gente segue. Elemento da matriz B de segunda linha e primeira coluna é igual ao A21. Elemento da matriz B de segunda linha e segunda coluna é o A22. Elemento da matriz B de segunda linha e terceira coluna é o A23. Elemento da matriz B de terceira linha e primeira coluna é o A11. Elemento da matriz B de terceira linha e segunda coluna é o A12. Elemento B de terceira linha e terceira coluna é o A13. Então, quando você coloca a matriz A genérica e quando você constrói a matriz B, o que você percebe? Que da matriz A para a matriz B, o que a gente fez foi só isso, olha. Eu só troquei os elementos de primeira linha de posição. Os elementos que estavam lá na primeira linha vieram para a terceira coluna. Os elementos que estavam na terceira linha vieram para a primeira linha. A segunda linha foi mantida, tá vendo? A segunda linha, as duas matrizes, tanto a matriz A quanto B, elas têm o quê? Rigorosamente os mesmos elementos. Os elementos são aqui, ó, iguaizinhos, certo? Então aqui, se, nesse caso então, o determinante de A, se o determinante da matriz A, ele tinha dito que era igual a 100, se o determinante de A tinha sido 100, você vai perceber que o determinante da matriz B, que era o que ele pedia, vai ser só
esse resultado com sinal trocado, tá bom? Determinante de B, então, tem que ser igual a menos 100. A resposta correta foi a letra D. Ok? Guarde, então, mais essa propriedade. Se eu fizer a permuta, se eu trocar duas linhas entre si de posição ou duas colunas entre si de posição, a gente passa a ter uma nova matriz cujo determinante é o oposto do que a gente tinha antes. Fechado? Bora para mais uma. Vejam essa. Essa que está aqui a gente acaba usando menos, tá? Mas, enfim, como eu vou te mostrar aqui, já decidiu a vida aí de candidato em hora de prova. Se escrevermos cada elemento de uma fila de uma matriz quadrada A como soma de duas parcelas, então o determinante de A é a soma de dois determinantes de ordem n, cada um considerado como elemento daquela linha ou coluna, uma das parcelas, e repetindo as demais linhas ou colunas. Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar aqui uma matriz A e vamos supor que eu tenha matriz A com o primeiro elemento de primeira linha sendo 1, 4, 2 e 0, depois 2, 3, 7 e 9. Aí aqui vamos colocar assim, ó, 5, 10, 12 e 16 e 1, 2, 4 e 8. Ok? Aí, vamos lá. O que a gente vai ter sobre o determinante dessa matriz? O determinante da matriz A, eu posso escrever como soma de dois determinantes. Quais que podem ser esses dois determinantes? Podem ser esses, ó. 1, 4, 2 e 0. 1, 4, 2 e 0. 2, 3, 7 e 9. 2, 3, 7 e 9. 1, 2, 4 e 8. 1, 2, 4 e 8. E aí o que eu quero que você perceba é o seguinte, olha o que ele fala. Se escrevermos cada elemento de uma fila como soma de duas parcelas. Então aqui, por exemplo, tá vendo essa linha? O 5, 10, o 12, o 6, eu posso escrever o 5 assim, ó, como 2 mais 3. Eu posso escrever o 10 como 8 mais 2. Aí, deixa eu só te explicar aqui uma coisa, ó. Deixa eu colocar uma aqui, quer ver? Vamos colocar assim, ó. 2, vou colocar aqui, ó, o 4. Então, vou escrever esse 5 como 4, mais 1. Eu vou escrever esse 10, como 2 mais 8. Eu vou escrever esse 12 como 4 mais 8. Eu vou escrever esse 16 como 8 mais 8. O que acontece aqui? Eu escrevi os elementos dessa linha, que está aqui, por exemplo, como somas. Então, ó, o que virou o 5? Quis escrever como 4 mais 1. O que virou o 10? Eu quis escrever o 10 como 8 mais 2. O que virou o 12? Eu quis escrever o 12 como 8 mais 4. O que virou o 16? Eu quis escrever o 16 como 8 mais 8. Certo? Onde eu quero chegar com vocês? Aqui, tudo bem que, com esse exemplo que eu coloquei aqui, a gente não conseguiu chegar a nenhuma propriedade muito específica para o cálculo dos dois determinantes. Mas a grande sacada para essa propriedade é justamente a gente lidar com situações em que a gente consiga facilitar a vida para o cálculo desse determinante e facilitar a vida para o cálculo desse determinante. Por quê? Aqui, por exemplo, por que eu resolvi tomar como referência 1, 2, 4 e 8? Porque aí, como essas duas filas ficaram iguais, como essas duas filas são iguais, eu sei que o determinante dessa parte aqui é nulo. Por quê? Essa linha que está aqui ela é combinação linear dessa, certo? Então, o determinante disso aqui vai ser quanto? O determinante disso aqui vai ser 0.
Ah, professor, mas aí você teria que continuar calculando esse determinante de matriz de ordem 4, não resolveu muito o meu problema. Isso. Esse exemplo que eu trouxe aqui, a gente cai numa situação em que o cálculo desse determinante, a não ser que a gente consiga perceber ali alguma combinação linear, alguma outra coisa do tipo, ok, realmente daria um trabalhinho. Mas, o que eu quero que você perceba, e o exemplo que eu vou trazer na sequência vai te direcionar melhor para isso, dependendo da situação, a gente consegue, né, olhar para uma linha ou para uma coluna e abrir esse determinante como soma de 2, e no que a gente manipula os elementos dessa linha como soma, a gente pode cair numa situação em que calcular o determinante dessa matriz seja mais simples a partir de uma propriedade, calcular o determinante dessa matriz a partir de uma propriedade seria mais simples, certo? Então a sacada para essa propriedade é entender o seguinte: dependendo da situação, calcular esse determinante aqui ele é complexo, mas eu posso abrir o determinante dessa como soma de 2 determinantes, e aí, abrindo 2 determinantes, para um eu consigo uma propriedade, para outro eu consigo outra, e aí eu não vou ter que fazer o cálculo desse determinante mais complexo. Tá bom? Então vamos dar uma olhada no exercício de fixação, que na verdade foi uma questão de prova. Olha essa. O examinador pediu para você calcular qual que era o determinante dessa matriz. E aí, beleza. Isso aqui eu vivi, essa questão de prova, e vivi. Aluno que, cara, como era determinante de matriz de ordem 3, eu peguei e calculei. Regra de Sarri. Para mim, não tem muita dificuldade ali com a parte algébrica e tudo, então apliquei regra de Sarri, repeti as 2 primeiras colunas e tal. Beleza. Não se discute. Tá bom? Mas, óbvio que a intenção do examinador aqui foi outra. E aí você vai perceber exatamente o que eu tinha comentado. Você pode calcular esse determinante que está aqui pela regra de Sarri? Pode. Mas a gente consegue manipular o cálculo daquele determinante como uma soma de determinantes de maneira que eu consiga não ter que fazer conta para chegar ao resultado? Sim. Quer ver como? Essa última linha aqui, ela está muito sugestiva porque ela já está indicando aqui que esses números estão escritos como soma, certo? Então, o determinante dessa matriz, ele pode ser obtido como determinante de 2 outras matrizes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir nos 2 determinantes, eu vou repetir, por exemplo, os elementos da primeira linha e da segunda linha. Então a gente repete, tá bom? A linha que a gente não foi escrever como soma, as linhas que a gente não foi escrever como soma, a gente repete. Então essa linha aqui eu vou repetir, essa linha que está aqui eu repeti, ABC eu repeti, ABC eu repeti. Agora essa que está aqui, que está como 4 mais A, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o 4 para cá, vou jogar o A para cá. Aí se liga. Vou jogar o 4 para cá, vou jogar o A para cá. 2 mais B, eu vou jogar o B para cá. Eu vou jogar o B para cá, vou jogar o 2 para cá. E essa que é o C? Essa que é o C, eu posso entender que é 0 mais C. Concorda comigo? Se eu somar 0 mais C, 0 mais C vai dar C. Então, o que eu fiz para aplicar essa propriedade? Eu estou abrindo o determinante dessa pode ser escrito como soma de 2 determinantes. Repetir a primeira linha, repetir a primeira linha, repetir a segunda linha, repetir a segunda linha, e optei por que tem que ser a terceira? Não, tem que ser o que você quiser. Você poderia escrever a primeira linha como soma de 2 parcelas. O 2 eu quis escrever como, sei lá, como 4 e menos 2. Você joga aí a soma do jeito que for conveniente, tá bom? Então aqui, por exemplo, 4 mais A, ficou o 4 de um lado, o A do outro. 2 mais B, 2 para uma, B para outra. C, 0 mais C. São 2 determinantes. Aí é aquilo que eu falei. Isso é bem cenário de prova de concurso, né? Porque aqui já é a aplicação de uma propriedade. Aqui você vai ter uma propriedade e aqui você vai ter outra. Quais são as 2 propriedades? Nessa que está aqui, eu sei que o determinante dessa tem que ser 0. Mas por que você sabe que o determinante dessa é 0? Você já fez o cálculo ali pela regra de Sarri? Não.
Eu sei que o determinante dessa é zero, por quê? Porque essa linha, ela é o dobro dessa. Ou seja, essa linha é a combinação linear dessa. A linha 3 é 2 vezes a linha 1. A gente viu que, nesse caso, o determinante é nulo. E aqui? Aqui eu não preciso nem falar, né? Como eu tenho duas linhas que são iguais, claro que essa é combinação linear dessa. Eu simplesmente peguei o que? Peguei uma vez a linha 2 é igual à linha 3. A linha 3 ela é a combinação linear da linha 2. São duas linhas iguais. Então o determinante também é quanto? É zero. Resumindo, quanto que dá o determinante desse monstrinho? Dá zero. E aí eu não tive que fazer conta nenhuma no papel. Não tive que fazer conta, por quê? Porque eu estou com teoria debaixo do braço. O que a gente fez? A gente aplicou propriedade, tá bom? Então aqui, o determinante dessa que está aqui vai ser zero, mais o determinante dessa que está aqui também é zero. 0 mais 0 vai dar zero. A resposta correta foi a letra E. Por que o determinante dessa é zero? Deixa avisado. Propriedade lá da questão da combinação linear. Nessa matriz que está aqui, a linha 3 é 2 vezes a linha 1. Então, é combinação linear, o determinante é zero. E nessa que está aqui, são duas filas iguais. Quando a gente tem duas linhas ou duas colunas iguais, pela propriedade da combinação linear, o resultado é igual, o resultado é zero, tá bom? O determinante é zero. Perfeito? Maravilha. Com isso, então, eu fecho com vocês aqui esse vídeo em que eu trouxe mais propriedades de determinantes para você colocar aí no seu arsenal para a prova. Tudo tranquilo? Se precisar, volte, me acompanhe, assista e reassista quantas vezes julgar necessário e não deixe de, sempre que possível, passar pela leitura dos PDFs que são escritos aqui pela equipe de exatas para que você se torne um bom leitor de matemática. Eu preciso que você saiba ler textos em matemática. Vide-se com a tradução que eu fiz, digamos assim, né? Aqui no vídeo, a leitura lá do PDF não fica um pouquinho mais simples. Tudo de bom, um forte abraço, valeu!